Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Eu sou Rui Monteiro e toda semana a gente está trazendo aqui um material, um conteúdo, um assunto, um tema, né, relacionado ao futebol nacional. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E com certeza eu já vou pedindo para você se inscrever, para você curtir o vídeo, porque você não vai se arrepender. Como eu já estou acostumando a dizer, se você caiu aqui, tem um motivo, né? E o motivo é que você curte o futebol. E se você curte futebol, consequentemente, também vai curtir o material que a gente está sempre trazendo aqui no canal, tá bom? Então dá o like aí no vídeo, se inscreve e aciona o sininho, né? Para chegar a notificação do seu celular quando tiver vídeo novo. E sem mais delongas, vamos já pro assunto da semana, né? O assunto desse vídeo, que é esse aí que vocês já estão vendo na tela. Essa pergunta aí, você conhece esses times super campeões? É o tema do vídeo de hoje. Eu encontrei 5 grandes campeões da época do amadorismo para trazer para vocês aqui hoje. E o que esses times têm em comum são que eles não resistiram à profissionalização do futebol. É porque grandes times que existem hoje em dia no nosso futebol já eram grandes na época do amadorismo, né? É, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, né? São só alguns exemplos de times que antes da profissionalização do futebol já eram grandes potências, né? Esses que a gente vai ver aqui hoje não. Esses que a gente vai ver, eles não conseguiram resistir ao profissionalismo. Ou seja, a partir da década de 30, principalmente, que é quando começa a ter a profissionalização das ligas e dos clubes, nos principais centros, e isso vai se alastrando para o país todo. Primeiro começa São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí os estados vão se profissionalizando no futebol, esses clubes começam a entrar em decadência. Alguns já extinguem futebol ali, o departamento de futebol logo nessa época, né? Ali no final de 20, início de 30 até 40. Alguns desses aqui que a gente vai ver, outros um pouco mais para frente. Né? Então, eu escolhi esses 5 clubes aqui. Tem um motivo para eu ter escolhido esses 5 clubes, que são 5 clubes que não resistiram ao profissionalismo, que tinham mais títulos lá por volta de 1931, 1932, títulos estaduais. Né? Vocês vão ver aqui que 2 desses clubes se extinguiram completamente, vocês vão ver quais são na sequência do vídeo. Né? Outros dois desses 5 clubes hoje sobrevivem apenas como clube social e esportivo. Um deles tem até resultados esportivos de primeiro nível alto ainda, mas não mais no futebol. Né? E um desses 5 ainda vira e mexe na atualidade, tenta voltar, né, a ter um departamento de futebol profissional, mas acaba não conseguindo, né? Eu queria só dizer aqui, antes da gente começar a ver sobre esses clubes, que eu não vou falar muitas curiosidades, não vou falar muitos jogadores memoráveis, né? Por exemplo, algumas curiosidades, só para vocês terem uma ideia, que eu não vou falar, tá? Mas, por exemplo, tem um clube aqui do Maranhão que na pandemia da gripe espanhola em 1918 teve um jogador dele que acabou morrendo, né? Foi esse clube aí do escudo azul e branco que vocês estão vendo, Luso Brasileiro. Né? Outra curiosidade, o Ipiranga, que é esse escudo aí amarelo e preto, né? É o torcedor ilustre, né? Que é o Jorge Amado, tem outros torcedores ilustres também. Né? Jogadores memoráveis, né? Como Arthur Friedenreich, que jogou nesse time do meio aí, que é o maior campeão de todos, né? Desses que estão na tela aí, que é o paulistano. Né? Um grande jogador, o Popó também, que foi um jogador importante do Ipiranga da Bahia. Então, é só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar essas histórias, eu vou me ater aqui aos momentos importantes das conquistas desses clubes. Tá bom? Então, a gente vai começar a ver algumas fotos aqui, né, que vai percorrer essa trajetória desses clubes
Já colocando que é muito difícil achar um material, porque são clubes que viveram seus auges há muito tempo atrás, né? Então, espero que vocês gostem aí do material que a gente tem para hoje, né? E eu já vou começar a passar aqui. Eu vou passar na ordem crescente de títulos estaduais, tá bom? Então, o primeiro clube que a gente vai ver aí é o Britânia. Britânia, que é um clube paranaense, né? E toda a primeira tela que a gente vai ver após o escudo é essa tela aqui que vocês estão vendo na tela. É essa arte que vocês estão vendo na tela aí, que é o quadro que tem lá no Wikipédia, né? Que vem o nome, Britânia Sport Clube, né? A alcunha ali, o apelido do time, que também era o mascote, era o Tigre, fundado em 1914. Extinguiu o departamento de futebol em 1971. Teve um estádio que a gente vai ver daqui a pouco. Vocês estão vendo aí na tela o uniforme, né? Camisa vermelha e branca listrada. Os principais títulos: 7 vezes campeão paranaense, das quais os 6 primeiros títulos desses 7 de forma seguida. Né? Esse aí é o primeiro time do Britânia, lá em 1915. Tá? Essas fotos, tudo isso a gente acha na internet. E do lado direito aí, o primeiro escudo, quando o time ainda chamava Britânia Football Club. É uma foto aí por volta de 1920, mais ou menos na metade da trajetória do Britânia na conquista de 6 títulos seguidos, né? Um recorde lá no Paraná que só vai ser igualado pelo Coritiba lá na década de 70. Além desses 6 títulos seguidos, o Britânia ainda ganhou o título de 1927, completando os 7 títulos estaduais que ele tem, né? Ele foi o maior campeão do Campeonato Paranaense até 1941. Essa foto que vocês estão vendo aí agora é de 1940, do time que foi vice-campeão do torneio início daquele ano. A última participação importante do Britânia no Campeonato Paranaense foi em 1964, aí já uma foto colorida, né? E um detalhe interessante é que o Britânia está na origem do Colorado e do Paraná Clube. Colorado que foi campeão paranaense em 1980 e o Paraná Clube 7 vezes campeão paranaense. Esse time aí foi o último que teve uma campanha de destaque pelo Britânia. E por fim, aí uma foto do estádio Major Paula Soares, né, que foi inaugurado em 1943, foi reformado em 65 e demolido em 1998. Do lado direito baixo aí da tela, vocês podem ver um supermercado que atualmente, né, está no local, foi construído no local desse estádio. Major Paulo Soares, o britânico, foi extinto em 1971 e até hoje é o 4º clube com mais títulos paranaenses. O segundo clube que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, pessoal, é o Luso Brasileiro, Sport Club Luso Brasileiro, que é do Maranhão, né, da capital, São Luís, azul e branco. Né, os torcedores chamados de Lusos. É um time fundado em 1917. Um ano depois ele já ganhou o primeiro campeonato maranhense. Ele já começou o Campeonato Maranhense, as 2 primeiras edições foram vencidas pelo Luso Brasileiro. Né? Depois ele vai conseguir 6 títulos seguidos. Aí vocês estão vendo o uniforme, camisa listrada azul e branca, né? É um time que foi fundado por um comerciante português e inspirou o seu uniforme no Porto, né? Então aí nós temos o primeiro material aí, que é um jornal Vida Esportiva, né? Um jornal carioca, mas ali ele tinha essas seções, né? Vida Esportiva no Maranhão, que tem os 3 times, os 3 primeiros times do Luso Brasileiro, né? 1917, 1918, 1919. O time que foi bicampeão, ele tá aí também. Tem uma flâmula aí, vocês estão vendo uma flâmula de 1923 do Luso Brasileiro. O Luso Brasileiro foi o clube mais difícil de eu achar fotos e materiais na internet. Gente, aí vocês estão vendo também um pôster do time bicampeão em 1919. É um pôster da revista carioca Vida Esportiva.
Tá aí o time luso-brasileiro. Esse time aí é o que teve um jogador que morreu durante a gripe espanhola em 1918. É mais uma foto do time de 1919. Então, para ressaltar, né, o luso-brasileiro foi hexacampeão do campeonato maranhense entre 1922 e 1927 e até hoje é o quarto maior campeão maranhense. Né? Ele foi o maior até 1958. E por fim, a gente está vendo aí uma unidade do Senac, que foi construída onde era o antigo campo do Esporte Clube Luso Brasileiro. Né? Hoje lá onde era o campo, na Rua do Passeio, vocês estão vendo aí do lado esquerdo baixo, é um jornal da época anunciando a partida final do Campeonato Maranhense de 1918. Que foi lá nesse campo onde hoje é uma unidade do Senac. Vocês estão vendo aí uma imagem do Google Earth. Terceiro clube que eu estou trazendo para vocês é um clube de João Pessoa, na Paraíba, que é chamado Esporte Clube Cabo Branco. Esse clube existe até hoje com sede social, né? E com outros esportes importantes lá. Tem muitos shows. É considerado um dos melhores clubes lá da capital até hoje, né? E esse clube, o Esporte Clube Cabo Branco, venceu 10 vezes o Campeonato Paraibano. Vocês estão vendo aí o uniforme, camisa vermelha, lisa, calção branco, o escudo aí em forma de coração, né? Foi o primeiro grande clube da Paraíba. Agora vocês estão vendo uma foto do ano de fundação do Cabo Branco, que foi em 1915. Na tela agora, quando o time conquistou o terceiro título do Campeonato Paraibano em 1920, momento em que ele se torna também o maior campeão do Campeonato Paraibano, né? E ele vai ser o maior campeão do Campeonato Paraibano até 1954. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela agora é de 1923 e até hoje ele é o quarto maior campeão do Campeonato Paraibano. Então a gente viu que até hoje o Britânia é o quarto maior campeão do Campeonato Paranaense, o Luso Brasileiro é o quarto maior campeão até hoje do Campeonato Maranhense, e agora a gente está vendo que o Cabo Branco de João Pessoa, na Paraíba, até hoje é o quarto maior campeão do Campeonato Paraibano e o segundo maior clube da história da capital, né, da Paraíba. E por fim aí, vocês estão vendo agora, do lado direito, duas imagens do Clube Social, que em 1915 foi fundado e em 2015 fez 100 anos. Né? Estão vendo aí que o futebol do Cabo Branco sobreviveu até 1943 e do lado esquerdo um disco comemorativo de carnaval de 1966, ali a fachada do clube, né, em preto e branco, né? Então provavelmente um disco de marchinhas. E esse é o Cabo Branco que persiste até hoje como clube social. Agora, o quarto clube que eu estou trazendo para vocês aqui, que é justamente o clube do Jorge Amado, né, que eu falei no início, que é o Esporte Clube Ipiranga, da Bahia, que foi o primeiro grande clube baiano, o primeiro grande clube de Salvador. Vocês estão vendo aí os dados do Wikipedia, né? O Aurinegro baiano, o mais querido, né, que tem como mascote o canário, e foi fundado em 1906. O time do Ipiranga ganhou um torneio dos campeões do Norte e Nordeste em 1951, é o maior título da equipe e a principal temporada da história do time, porque em 1951 ele também ganhou um campeonato baiano. O Ipiranga ganhou no total 10 campeonatos baianos. Né? De todos esses times que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, é o único que ainda tem planos para continuar sendo um time de futebol profissional. Né? Foi campeão baiano 2 vezes da segunda divisão, depois que começou a decadência do time, né? Primeiro ele ganhou 10 campeonatos baianos da primeira divisão, dos quais 7 de forma invicta. Né? Então até a década de 30 era o maior clube da Bahia, até a década de 40, né?
Ganhou 8 torneios inícios. Esse torneio dos campeões do Norte e Nordeste em 51 foi contra o Remo na final. Esse é o primeiro time do Ipiranga em 1906. Vocês estão vendo aí na tela agora. Agora o time campeão em 1920, quando o Ipiranga ganhou o terceiro título do clube e foi o primeiro clube baiano a conseguir 3 títulos estaduais, se tornando, portanto, em 1920, o maior clube da Bahia. Em 1939, vocês estão vendo aí uma manchete de jornal, né, no fundo da tela, e do lado direito ali o time que naquela época ganhou o 9º título do clube. Foi o clube com mais títulos na Bahia entre 1920 e 1947. E até hoje é o terceiro maior campeão baiano, ficando atrás apenas de Bahia e de Vitória. E vocês estão vendo o elenco de 1951 na tela agora. Eles foram campeões baianos e do torneio Norte e Nordeste. Essa tela aí agora tem 3 clubes, né? O Ipiranga foi um dos times mais fáceis de encontrar fotos na internet. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muito, né? O time de 1967, que já quando estava em decadência, né? Mas ainda fazia uma ou outra boa campanha no campeonato estadual. Em 63, se não me engano, foi vice-campeão. O time campeão da segunda divisão da Bahia em 83. E o time do Ipiranga em 2016, que foi a última vez que o Ipiranga entrou em campo, né? Foi no Campeonato Baiano da segunda divisão de 2016. Subia 2 para a primeira divisão baiana e o Ipiranga ficou em terceiro, quase subiu. De lá para cá ele teve problemas financeiros e não conseguiu voltar. Estão vendo aí na tela também do lado esquerdo baixo que a última aparição na primeira divisão baiana do Ipiranga foi em 1999. Gente, esse aí agora é o campo do Ipiranga atualmente. Nas últimas temporadas que o Ipiranga jogou, ele estava jogando no Pituaçu. Mas esse aí, que é a chamada Vila Canária, onde hoje está desse jeito, não tem nem grama, é um terrão horroroso aí. Vocês estão vendo aí uma imagem, os meninos jogando bola na chuva aí. A Vila Canária, que foi o campo onde o Ipiranga conquistou suas maiores glórias, tá assim hoje em dia, entregue ao relento aí, sem perspectiva do Ipiranga voltar a ser um grande clube. Por fim, eu trouxe o maior clube da era do futebol amador no Brasil, o Clube Atlético Paulistano, fundado em 1900. Vocês estão vendo aí o escudo dele, vermelho e branco. Agora alguns dados lá da Wikipédia. O Paulistano, que até hoje é um clube social importante da capital paulista, escolhido há pouco tempo lá em São Paulo como o melhor clube da cidade, O mascote Tigre foi fundado em 1900, tem 119 anos, E ele fica, se eu não me engano, Jardim América, eu acho que é o nome do bairro lá em São Paulo, que fica o Clube Atlético Paulistano. O Clube Atlético Paulistano, que além de ganhar 11 paulistas entre 1905 e 1929, ganhou 3 torneios início paulista também, ganhou uma Taça Ioduran, que era um campeonato entre os campeões estaduais de Rio de Janeiro e de São Paulo, e ganhou um torneio dos campeões em 1920, que hoje é tido como o primeiro campeonato nacional realizado no Brasil, porque ele não era apenas um interestadual como o Rio e São Paulo de 2 estados, Ele tinha o campeão carioca, que era o Fluminense, que perdeu na final para o paulistano, e tinha o campeão gaúcho, que é o Brasil de Pelotas, Grêmio Esportivo Brasil, que participou dessa competição também, e o paulistano acabou vencendo essa competição em março de 1920. Aí vocês estão vendo o time do paulistano que ganhou o primeiro campeonato paulista da equipe, do clube, em 1905. Agora nessa próxima tela, o time de 1919, que foi campeão paulista, foi o 4º título seguido do paulistano. O paulistano ganhou 16, 17, 18 e 19. Uma marca que nenhum outro clube conseguiu até hoje.
né? Esse vídeo está sendo feito dia 7 de agosto. Agora, esse final de semana, jogam Palmeiras e Corinthians. O Corinthians está tentando o tetracampeonato aí, que se ele conseguir vai igualar a marca do Paulistano, porque o Paulistano é o time com maior sequência de títulos na história do futebol paulista. Aí vocês estão vendo a grande conquista, o time que teve a grande conquista da história do Paulistano, é um pôster do Jornal do Brasil de 29 de março de 1920. É o time que bateu o Fluminense na final e se tornou campeão dos campeões. Aí uma curiosidade, né? Eu falei que não ia falar tantas curiosidades. O Paulistano foi o primeiro clube brasileiro a fazer uma excursão na Europa. Na época, o maior clube brasileiro excursiona na Europa. Isso aconteceu em 1925. Essa foto que vocês estão vendo aí agora. É o time campeão em 1929, vocês estão vendo na tela agora, o 11º título paulista do clube. Né? Em 1930 ele encerra as atividades no futebol. Né? E o Paulistano foi o maior campeão paulista entre 1916 e 1940, quando ele foi igualado pelo Corinthians, né? E depois o Corinthians ultrapassa, mas até 1940 foi o time paulista com mais títulos estaduais. Agora, indo para o fim já do vídeo, vocês estão vendo aí o Velódromo Paulista, que foi o primeiro campo do Paulistano. Isso aí é um jogo de 1902, pelo primeiro campeonato paulista, ou seja, o primeiro campeonato oficial do futebol brasileiro. Aí vocês estão vendo o jogo do Paulistano contra o São Paulo Atlético, né? E onde é esse campo hoje? Vocês estão vendo aí em cima, né, do lado direito, no alto da tela, vocês estão vendo o Teatro Cultura Artística, que foi construído no local onde ficava esse campo, chamado de Velódromo Paulista. Né? Depois, em 1916, esse campo vai ser demolido e o Paulistano vai começar a mandar seus jogos aonde hoje é a sede social do clube. Né? E de todos esses times que eu falei, é o único que ainda hoje tem glórias esportivas de primeiro nível no Brasil. Né, que eu deixei essa última tela para vocês aí para mostrar, né, a sede social do clube, um clube esplendoroso lá de São Paulo, né, magnífico, né, e é rico e poderoso, né, que hoje brilha no basquetebol brasileiro, né. Vocês estão vendo aí do lado direito no alto a equipe do Paulistano comemorando o título da NBB, Novo Basquete Brasil, na temporada 2017-2018. Atualmente a glória do Paulistano é no basquetebol. Né? Então, esses foram os 5 grandes clubes, né, super campeões da era do futebol amador, que não resistiram à profissionalização do futebol. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela força. Né? Muito legal contar com vocês aqui no canal. Espero que tenham gostado. E se não se inscreveu ainda, se inscreve aí, aciona o sininho, porque com certeza você gostou do material aí que você viu. E toda semana a gente está trazendo vídeo novo aqui. Em algumas semanas, até mais de uma vez na semana, está saindo vídeo novo. Então aciona o sininho aí, dá um like, deixa um like legal aí para nós, tá bom? Que daqui a pouco a gente se vê. Um abraço e até mais.